boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Luz do Criador. Nesse canal você ouve, fala, conversa sobre reprogramação mental, expansão da consciência, mudança, né? Tão necessária, tão importante para a nossa caminhada, para a nossa trajetória, para o nosso propósito, né? O que você deseja seguir, o que você precisa, né, de respostas, né, intuição, informações que para você são necessárias hoje, que você quer mudar. E essa importância da mente, do subconsciente, da gente cuidar, né, do tratar, o amor próprio. É uma olhada para dentro, né, uma boa olhada. Vamos lá, se inscreva no canal, se você já for novo por aqui. Meu nome é Edileuza, nós trabalhamos com tudo isso que eu falei, né? E a gente ajuda as pessoas a prosperarem, a melhorarem e terem outra visão de mundo, do que elas desejam, os objetivos e prosperidade, tá bom? Vamos lá, o tema que eu escolhi hoje, pessoal, é sobre medo. Então, atravesse seus medos. O que é, Edileuza, que você quis dizer com atravessar, né? O como você trabalha isso hoje? O que você faz que faz diferença para você e você tem notado que melhorou muito a vida? Existe umas crenças que nos limitam e eu comecei foi eliminando essas crenças, né? Trabalhando elas do que eu pensava. Qual era a forma que eu encarava os meus medos? Sim, porque a gente encara, né? Você tem que enfrentar. A coragem, ela começa a vir quando você decide mudar, né? A palavra mudança, ela é importante no sentido de o que eu quero mudar em mim hoje? O que não tá bom, que eu não me identifico mais com essa ideia de pensar que eu pensava antes, né? Então, assim, até coloquei aqui, qual o tamanho do seu medo? Qual é o tamanho dele? Que proporção você dá para os seus pensamentos? Porque muitas coisas que a gente pensa realmente acontecem, vão acontecer, a gente está alimentando uma ideia sobre esse medo que nós temos, né? Ou você está, eu costumo dizer assim, né? Brincando, pessoal, do fantástico mundo de Bob, né? Exagerando aquela coisa, aumentando o tamanho, ele ganha uma proporção tão grande, que nem você mesmo chega uma hora que você fala assim, nossa, você não suporta aquilo. Aquilo começa a te fazer mal. Entende? De tanto que você pensa e alimenta aquela ideia. Porque quando a gente começa a fluir no negativo e aumentar a ideia do medo, do problema, do negativo e tudo mais, ela vai, claro, a gente já sabe que a tendência é aumentar. E aquilo te causar uma dor, uma ansiedade, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, né? Então, tudo que a gente vai começar a alimentar, ela vai gerar uma proporção muito maior, né, do que já tem, do que já existe. Então, eu coloquei aqui, existe algumas crenças que a gente carrega e vai pensando, vai analisando nas que você tem aí, e aí você me deixa aqui embaixo nos comentários. Se isso é uma limpeza familiar, que é uma coisa que já vem de mãe, de pai, da ancestralidade, né? Já vem dos nossos antepassados, e tá tudo certo com relação aos nossos antepassados. O que a proposta traz hoje aqui para você nesse tema é: você deseja mudar isso dentro de você? Você acha que isso vem te atrapalhado a vida, né? Vem te incomodado, né? Então, essa mudança, ela vai a partir do momento que você decidir que aquilo tá te fazendo mal. Aquele sentimento não tá legal dentro de você, sabe? E aí você fala, não, acho que tá na hora de eu rever isso aqui. Tem alguma coisa aqui que não tá batendo mais com o meu eu. Meu, não tá fazendo mais sentido para mim sentir esse medo, né? Essa opinião que eu tinha sobre esse assunto e esse pensamento que eu tinha sobre essa ideia, assunto, enfim, não está fazendo mais sentido pensar assim. Então, algumas coisas que
Nossa mãe falava, o nosso pai dizia alguma coisa assim que você fala, peraí, mas será que é tudo isso? Será que é bem assim? Eu não acho que não é sobre isso daí. Isso não é mais sobre mim, sabe? Quando você para analisar. Então, algumas coisas vieram na minha mente que eu também tive de ouvir meus pais falando. Minha mãe já dizia: minha filha, melhor não você nem tentar. Se der errado, você vai se frustrar e é pior. Já ouviu isso alguma vez? Ou se não, assim, fulano tentou e tá aí, ó, cheio de dívida para pagar. Então, atenção a esses pensamentos. Eu quero que você faça uma análise no sentido assim: isso é para mim? Já aconteceu, né? E se já aconteceu, como eu faço para melhorar? Ideias, como eu faço para mudar essa chave, né? O que eu tenho que fazer? Muitas vezes, essa parte da reprogramação, de reprogramar a mente, a gente não faz ideia por onde começa, né? Eu também não fazia. Ah, claro, comprei um curso, eu me iniciei assim, né? A minha história é essa, de resumidamente falando, né? Devagarinho, eu fiz o curso, comecei a limpar essas ideias da minha mente. Juliana, como é que você fez essas limpezas, né? Como reprogramar a mente, né? É uma pergunta que muita gente faz. Então, assim, dentro aqui do canal Luz do Criador, eu fiz algumas meditações. Dentro dessas meditações, eu puxei um histórico de traumas passados. Tem uma playlist, eu vou deixar ela bem aqui para você dar uma olhada. E nessa limpeza de traumas passados, eu comecei a pensar, vamos fazer uma limpeza familiar. Então, pai, mãe, tetravó, bisavó, trisavó, pentavó, exavó, que é a minha geração, eu vou querer saber, e eu sou uma pessoa curiosa, sabe? Eu vou querer saber se existia isso enraizado, se já vem deles, né? Se já vem da minha ancestralidade. Se isso é uma coisa que não é só que veio da minha mãe, do meu pai e tal, que falava para mim quando eu era criança. Se isso é uma coisa que já vem vindo. Ela também ouviu? Meu bisavô também ouviu isso, né? E aí eu comecei a fazer e montar uma meditação para mim, para poder fazer essa limpeza e pedir para o Criador, Pai, se tiver dentro de mim, da minha ancestralidade, eu não quero mais. Você retira, né? Então eu fiz, no caso, para que ele fizesse essa limpeza. Por isso que eu falo deletar, download. Eu fiz até alguns shorts sobre isso também, tá aqui no canal. O que é deletar e o que é download, né? Porque na meditação eu falo deletar, que é o comando para Deus fazer a retirada. E aí eu fiz essas limpezas familiares. Nossa, não é uma limpeza, foi uma faxina. Eu costumo brincar e falar, gente, eu faxinei tudo a mente. Então, assim, coisas que o meu subconsciente tinha, que eu não fazia nem ideia que tinha. E aí eu comecei a fazer a limpeza. Então, essa reprogramação mental, ela é gratuita, ela tá aqui liberada para você no canal. Aproveita, faça, coloca de noite para tocar, 20 minutinhos. Ai, Dileuza, mas eu vou dormir no meio do caminho. Não tem problema, não tem problema nenhum. É o que eu falo sempre. Deus sabe de todos os seus filhos e filhas. E ele sabe o que é bom para você e o que não é de você. Entende? Então ele vai fazer a limpeza, a retirada e instalar tudo que você precisa ter. E vai retirar o que está te atrapalhando, o que você não precisa ter, né? Então essa limpeza ela é feita pelo Criador. Então eu espero que você goste, aproveita, mas dá uma olhada assim. Agora, com relação, no caso, aos passos que eu tomei, né, que eu acredito que é importante passar essa informação para ti. O primeiro passo que eu tomei, escreva seus medos, analise cada um deles. Então, assim, veja, quando a gente escreve, você lê sobre aquilo e você vai pedindo para a memória, para o seu subconsciente te recordar sobre o medo que você tem. Quando você lista, você lê a sua lista, você enxerga aquilo de frente. Então você está já tomando o primeiro passo de coragem, que é enfrentar a sua verdade, nua e crua como ela é, né? Eu gosto dessa palavra,
coragem, liberdade, transparência. Eu adoro essas palavras porque elas significam que você está tomando uma decisão consciente sobre o seu subconsciente que você não sabe o que tem. Então, é uma decisão de coragem, enfrentar você mesmo no sentido, quero mudança, quero evoluir, estou disposta. Está dizendo para o universo, eu estou disposta. Então, escreva. Diga para você mesmo, olha, isso aqui que eu tenho, isso. Lista. Depois que você listar, a clareza vai vir melhor para você falar assim, não, agora eu vou limpar tudo isso aqui. Então, no segundo passo, o que acontece? Escolha crenças que você quer e os medos que você quer retirar, né? Essa limpeza energética que eu te ofereci, né, de forma gratuita aqui no canal, é o segundo passo que você tomar. É fazer a limpeza dentro da meditação. Pedir para Deus simplesmente retirar tudo que te atrapalha, né? E o terceiro passo e último é a coragem, fortaleça sua fé. Então, acho que assim, quando você começa a fazer a limpeza, que você se preocupa, utiliza do amor próprio, né, para você ter esse autocuidado, e depois que você começa a limpar, você sente que está mais leve, é maravilhoso, né? Quem já experimentou diz com certeza o que é fazer isso, né? A gente se sente muito mais leve, aquela ansiedade diminui. Eu tinha aceleração, gente, meu coração acelerava toda vez que eu ficava ansiosa. Eu não tenho mais aceleração do coração. Taquicardia, né? Era uma taquicardia absurda, porque eu me preocupava. E muitas vezes no preocupar vem o desespero, que você não controla. Por quê? Porque a mente está lá trabalhando e você está deixando. Então, quando você limpa, aquela preocupação, a fluidez, ela melhora, né? Evita enxaqueca, evita as dores físicas também. E aí, coloque em prática. É a forma que você tem de falar: não, agora sim, eu já tenho mais clareza sobre as minhas ideias, os meus medos foram embora e aquele projeto, aquele pensamento, aquele objetivo que eu tinha de fazer tal coisa que eu precisava fazer, eu não tenho mais esse medo. Eu acho que eu posso enfrentar, eu vou fazer, tomar a ação de fazer aquilo que eu me propus a fazer. Isso com relação a objetivo de trabalho, de vida, prosperidade, propósito, tudo que você realmente tem no papel, que você escreveu no sentido de projeto de vida e que você não consegue resolver, não consegue dar o primeiro passo, não consegue enfrentar aquilo, tomar uma ação de decisão, né? Então vai te ajudar muito para isso, tomada de decisão da sua vida, tá bom? Um beijo bem grande, fique com Deus e boa sorte nas meditações. Faça com fé. Até o próximo vídeo.